Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula nós vimos a caracterização dos efluentes. Nessa aula a gente vai falar sobre os principais tratamentos empregados para a eliminação dessa poluição que está associada aos efluentes e eventualmente poderão atingir os corpos receptores. Então esse vídeo vai ser dividido em dois, para não ficar muito grande. Então uma primeira parte e depois eu coloco a segunda parte. Vamos lá? Tratamento e qualidade do efluente. Nós vimos na última aula um pouquinho sobre a qualidade do efluente, as características químicas, físicas e biológicas que esse efluente apresenta. Na aula de hoje, quais os tratamentos, quais os processos que essa água residuária ela vai passar para poder ser lançada no corpo receptor. Então, a água ela tem que cumprir, esse efluente ele tem que cumprir alguns requisitos que foram determinados pela legislação específica, que prevê os padrões de qualidade para o efluente e também para o corpo receptor. A remoção desses poluentes no tratamento, ela deve ser feita de forma a adequar o lançamento a uma qualidade adequada. Então, essa qualidade exigida, ela advém dos níveis de tratamento e da eficiência do tratamento empregado. Então, a gente tem diversos níveis de tratamento que podem ser empregados no processo de tratamento de efluentes. Dois desses níveis, eles garantem com que a água ela esteja apta para o lançamento e os outros três são etapas que devem ser garantidas, devem ser passadas para que esse efluente ele seja corretamente destinado. Podemos implantar sistemas de tratamento individuais ou coletivos. Se nós temos uma rede coletora para captação desse efluente, no geral emprega-se um tratamento coletivo para tratar esse efluente. Nós vamos falar aqui desse tipo de tratamento coletivo, né, que no geral é possível atender mais de uma residência, tá? Enfim, de uma comunidade, de uma cidade, são formadas as estações de tratamento para poder tratar o esgoto advindo de mais de um grupo de usuários. Os níveis de tratamento que podem ser agrupados, os processos, são preliminar, no qual é removido face a remoção de sólidos grosseiros, o nível primário, em que face a remoção dos sólidos sedimentáveis e de parte da matéria orgânica. Nesses dois processos, desses dois níveis de tratamento, predominam-se os mecanismos físicos de remoção da matéria orgânica. No secundário, e dos sólidos, das partículas, né? Não só da matéria orgânica, mas também dos sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis e sólidos grosseiros, não sedimentáveis. No tratamento secundário, predominam-se os mecanismos biológicos. Nesse tipo de tratamento, é feita a remoção da matéria orgânica e, eventualmente, de alguns outros nutrientes, por exemplo, nutrientes poluentes, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo. No tratamento terciário, que ele vai ser empregado eventualmente quando houver necessidade, face aí a remoção de alguns poluentes específicos para atender determinadas exigências diferentes daquelas predominantemente exigidas. Então, exigências exigidas. Então, no tratamento terciário, pode fazer a remoção de poluentes tóxicos ou compostos que não sejam biodegradáveis. Assim, enfim, o que for aplicável na situação. Então, nós temos aí uma tabela que sintetiza bastante o que nós vamos falar. Quando são empregados, qual poluente vai ser removido em cada um dos níveis de tratamento, a eficiência dessa remoção, se esse nível ele predispõe a um lançamento ou não, e qual é a sua aplicação.
Tá? Então, no geral, o preliminar remove sólidos grosseiros, predominam-se os mecanismos físicos e aplica-se a montante de estações elevatórias para evitar com que esses sólidos grosseiros atinjam a estação e possam danificá-la, aplicáveis como etapa inicial para todos os outros processos de tratamento. O tratamento com nível primário, ele remove sólidos sedimentáveis e matéria orgânica em suspensão, predominam os mecanismos físicos, não cumpre os padrões para lançamento, então, passando pelo tratamento primário, eu não posso lançar o efluente no meu corpo receptor. É aplicável como tratamento parcial ou como etapa intermediária de um tratamento mais completo. O nível de tratamento secundário já faz a remoção de sólidos não sedimentáveis e matéria orgânica solúvel em suspensão fina, né? Eventualmente, nutrientes e patógenos. É um processo predominantemente biológico. No geral, passando pelo tratamento secundário, nós já conseguimos fazer o lançamento desse efluente em corpos receptores e é o tratamento mais completo para a remoção de matéria orgânica. A gente consegue remover aí em torno de entre 60% a 98% e em relação aos coliformes de 60% a 99%. No tratamento preliminar, então a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um desses, né? Como eu falei, destina-se à remoção dos sólidos grosseiros e de areia, predominam-se os mecanismos físicos para remoção e deve-se incluir também uma unidade para medição de vazão, essa unidade pode ser uma calha-parte ou vertedor, entre outros. Nesse tratamento já faz aí aproveita para medir a vazão afluente à estação de tratamento. E o tratamento preliminar consiste na passagem do esgoto que chega à estação de tratamento por entre grades de aço ou de ferro e também por um desarenador. Esse processo, como eu falei, predominam os mecanismos físicos de remoção de sólidos grosseiros e de materiais inertes, pesados, detrito, areia que provém da lavagem de calçadas, enxurradas, infiltração, enfim, face à remoção destes sólidos. Então, aqui a gente tem o tratamento preliminar esquematizado. Então, é feito o gradeamento ou aplicado o desarenador, os dois juntos, né? Enfim, não é um ou outro, são os dois. É um processo que ele deve preceder todos os outros, como eu falei. É inevitável que em qualquer um dos processos aplicados numa estação de tratamento também deva passar pelo tratamento preliminar. Eles são aplicados anterior à chegada em estações elevatórias para impedir danos, que as tubulações sejam danificadas com a presença dos sólidos grosseiros que passaram, tá? Então, aqui a gente tem o gradeamento, que faz a remoção dos sólidos grosseiros, e as caixas de areia, ou desarenadores, que fazem a remoção da areia. Então, no gradeamento podem ser utilizadas grades mecanizadas, manuais ou peneiras, e as caixas de areia a gente já viu no tratamento de água, o dimensionamento é o mesmo para o tratamento de esgoto, canal com velocidade constante, essa velocidade controlada pelas calhas Parshall, podem ser quadradas, podem ser aeradas, enfim. Objetivo, então, encaminhar para o tratamento apenas as substâncias que são efetivamente constituintes naturais do esgoto. Então, faz uma pré-limpeza, né, dessa água. Então, aqui a gente vê a imagem de um gradeamento. Esse espaçamento ele é definido aí. Então, nós temos o gradeamento com grades grossas, com aberturas maiores, médias, com aberturas entre 2 e 4 centímetros, e as grades finas com abertura entre 1 e 2 centímetros. Isso vai definir a quantidade de material que vai passar pelo gradeamento, enfim.
As barras de ferro, elas são dispostas paralelamente, no geral elas são inclinadas, visa a remoção dos sólidos grosseiros que estão presentes pelo uso inadequado do sistema de esgotamento sanitário, porque aqueles sólidos eles não deveriam estar ali. São função das condições socioeconômicas e do grau de conscientização da população, e a finalidade é proteger as tubulações do corpo receptor e remover a carga poluidora afluente à estação de tratamento. Então, o gradeamento, remoção do material retido, ela pode ser manual ou mecanizada. Nas instalações maiores são utilizadas as grades mecanizadas, a gente vê aqui à direita, podem ser peneiras rotativas ou trituradores. A velocidade da passagem dessa água e a perda de carga, elas vão condicionar o dimensionamento desse gradeamento e também dos desarenadores, né? A baixa velocidade provoca uma deposição indesejada dos sólidos, então o dimensionamento ele é feito levando isso em consideração. Atualmente está tendo uma tendência de inserir peneiras também na etapa de gradeamento, principalmente quando se tem os reatores WASB no processo, tá? Que são reatores de etapa secundária. A gente vai ver sobre ele. A remoção de areia no esgoto, ela é feita através dos desarenadores. Os grãos de areia, em função do seu peso, eles vão para o fundo, enquanto a matéria orgânica ela vai permanecer em suspensão. Os desarenadores, eles são mecanismos de sedimentação, né? Basicamente a sedimentação dessa areia que tem uma densidade maior, e a função é evitar o transporte da areia para as unidades subsequentes. Os tipos de desarenadores podem ser canais com velocidades constantes, que vão ser controladas por calha partial. Elas podem ser seção quadrada em planta, com remoção mecanizada, pode ser caixa de areia aerada. A velocidade do fluxo no esgoto, na passagem pelo desarenador, ela condiciona a decantação do material inerte. Então, o fluxo, essa velocidade, ela vai condicionar se vai ter ou não deposição da matéria orgânica. Então, a manutenção da velocidade dentro desses limites, ela é feita através da utilização de dispositivos como, por exemplo, das calhas tipo partial, que vão possibilitar também a medição das vazões. Então, aqui uma foto do desarenador com calha partial. O tratamento primário agora. Então, tendo em vista aí, nós vimos que o gradeamento e o desarenador, ele deve ser aplicado em todas as etapas de tratamento, são basicamente mecanismos físicos para a remoção de sólidos grosseiros, sintetizando o que a gente viu. E agora falando um pouquinho sobre os tratamentos primários, que vão, nessa etapa, nesse nível de tratamento, a remoção dos sólidos em suspensão sedimentáveis, incluindo parte da matéria orgânica que está em suspensão, essa parte mais grosseira da matéria orgânica. É um mecanismo predominantemente físico, como eu falei, e a fase de digestão e estabilização da matéria orgânica é feita por via anaeróbia. Tá? A digestão é feita da matéria orgânica sedimentada e através de bactérias anaeróbias. Então, sem a necessidade de oxigênio dissolvido. Normalmente são obtidos nessa etapa eficiência em torno de 40% a 70% de remoção dos sólidos em suspensão, de 25% a 40% da matéria orgânica nos coliformes. As unidades usuais utilizadas no tratamento primário podem ser os decantadores simples, flotadores simples, precipitadores químicos e decantadores de gestores conjugados, que são aí os tanques sépticos e os tanques Imhoff. Falando sobre cada um deles, nós temos os decantadores simples, que podem ser tanques retangulares ou circulares, são decantadores primários,
tá? De tratamento primário, devem ter baixa velocidade para que os sólidos em suspensão sedimentem no fundo da unidade. E aí o principal parâmetro para o dimensionamento é a taxa de aplicação ou de escoamento superficial, que deve ficar em torno de 30 a 60 metros cúbicos por metro quadrado dia. O tempo de detenção também é um parâmetro de dimensionamento, que deve estar entre 1 a 2 horas para vazão média, e nas unidades retangulares tem-se uma relação entre comprimento e largura que não deve ser menor que 2:1. Nos decantadores simples, a massa de sólidos depositados ela vai constituir o lodo primário do esgoto, que nas pequenas instalações geralmente vai ser retirado através de tubulação. Esse lodo não digerido ele vai ser conduzido para um digestor de lodo. Então, aqui a gente tem uma imagem de decantador simples, a saída do lodo aqui por baixo, a entrada do efluente, do afluente, o dispositivo para limpeza que faz a raspagem do lodo de forma hidráulica, a saída do lodo através do vertedor e aqui em planta. Já os decantadores ou digestores conjugados podem ser os tanques sépticos, tá? O tanque séptico são unidades simples e econômicas, as mais utilizadas aí de tratamento em nível primário. Nessa unidade ocorre simultaneamente em uma câmara única ou em uma câmara em série, uma em série da outra, a sedimentação dos sólidos sedimentáveis e a digestão anaeróbia do lodo, e que vai ficar acumulado no fundo durante alguns meses. Então, deve fazer o armazenamento dessa água por algum tempo para que haja a digestão anaeróbia desse lodo. E aí, a estabilização da matéria orgânica. Na superfície vão ficar retidos os sólidos não sedimentados, por exemplo, os óleos, as graxas, que vão formar a escuma, que é composta por esses óleos, tá? E essa escuma ela é decomposta anaerobiamente. Então, aqui um sistema de um decantador. Então, basicamente, o esgoto ele é detido na fossa por um período de tempo. E aí tem essa fase de retenção do esgoto. Simultaneamente a ela vai ter um processo de sedimentação de em torno de 60% a 70% dos sólidos em suspensão que estão contidos no esgoto, né, nessa vazão afluente. Parte dos sólidos que não foram decantados, ela pode flotar, ir para a superfície e formar a escuma que vai ficar na parte superior, tá? Tanto o lodo quanto a escuma, eles vão ser atacados por bactérias anaeróbias que vão provocar a destruição total ou parcial dos micro-organismos patogênicos. O efluente líquido que vai sair desse tanque séptico, ele ainda apresenta teores de matéria orgânica elevados, que não são adequados para o lançamento. Então, deve ser feito um outro processo pós-tanque séptico. Os tanques sépticos, né, o efluente sólido acumulado, vai ser removido periodicamente, dependendo do período estabelecido, né, no dimensionamento de cada unidade, porque a falta dessa limpeza reduz acentuadamente sua eficiência. Geralmente, então, recomenda-se intervalos de limpeza de 1 a 3 anos. Os efluentes eles podem ser retirados por caminhões limpa-fossa e devem ser lançados em estações de tratamento com autorizações pré-estabelecidas. Então, temos também, além dos tanques sépticos, nós temos os tanques INHOF ou AFOSS-OMS, que são unidades de tratamento primário, que são bem similares, bem próximas aos tanques sépticos. A diferença é por terem câmaras sobrepostas. A gente viu lá no tanque séptico que as câmaras elas são em série, tá?
Nesse caso, uma é superior, que é a de sedimentação, nessa câmara vai acontecer a sedimentação, e a outra vai ser de digestão, que está na parte inferior. Então, os processos físicos acontecem na câmara superior e os mecanismos químicos na inferior. Então, a única diferença entre a fossa OMS e o tanque Imhoff está no detalhe da construção da câmara de decantação. Na OMS, essa câmara ela é vedada por cima, impedindo a comunicação dos gases entre os dois compartimentos. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de tanque Imhoff. A separação dessas zonas entre câmara de sedimentação e câmara de digestão permite a redução do tempo de retenção, melhorando a qualidade do efluente. Então, com relação ao tanque séptico, tá? O tanque Imhoff, ele não vem sendo muito utilizado no nosso meio e ele está sendo muito substituído pelos reatores WASB, que são um processo de tratamento secundário. Os tratamentos secundários, eles objetivam a remoção da matéria orgânica, principalmente, tá? Então, remoção da matéria orgânica que está dissolvida nessa água, que foi previamente, passou pelo tratamento preliminar, eventualmente vai passar pelo tratamento primário e chega no tratamento secundário, vai sofrer a remoção de micro-organismos, de matéria orgânica e de nutrientes. Vão predominar os mecanismos biológicos e, nesses processos, remove-se em torno de 60% a 99%, a gente já viu, da matéria orgânica e dos coliformes e de 10% a 50% dos nutrientes. Podem ser os tratamentos naturais, né, as lagoas facultativas e as lagoas aeradas facultativas, e também tem outros tratamentos, que a gente vai ver. São inúmeros os tratamentos biológicos nessa etapa, que são formados pelo arranjo de unidades de tratamento. A maior eficiência na remoção dos poluentes, elas são obtidas colocando-se uma unidade de tratamento aeróbio pós-tratamento de uma unidade anaeróbia. Tá? Então, são as maiores eficiências obtidas aí. Nós temos, a gente falou, né, previamente desses reatores WASB, que são reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo. Então, a sigla WASB é a sigla em inglês para Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors, o reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo. Então, pode haver a necessidade de pós-tratamento desse sistema. Por que pode haver, né, necessidade de pós-tratamento? Limitada a redução de matéria orgânica, baixo decréscimo dos patógenos e dos nutrientes e pode apresentar aspecto e cheiro desagradável. Então, normalmente, eles são as unidades iniciais de sistemas de tratamento biológico de esgotos, os quais podem ser seguidos por inúmeras outras opções de unidades secundárias. Então, embora o seu efluente ele apresente uma qualidade melhor do que as outras unidades anaeróbias, ele vai também precisar de alguma forma de pós-tratamento para que a sua disposição final seja adequada, em função dessa limitada redução da matéria orgânica, baixo decréscimo dos patógenos, enfim, desses condicionantes que eu falei para vocês. Como vantagens aí, os reatores anaeróbios de fluxo ascendente, os WASB, eles apresentam menores áreas do que as lagoas de retenção, simplicidade para projeto, operação e manutenção, uma boa redução da matéria orgânica, embora não suficiente para lançamento, e um baixo custo de implantação e de operação, tendo em vista o seu baixo consumo de energia e que ele ainda produz o biogás. O princípio de funcionamento dos reatores WASB funciona da seguinte forma: faz uma distribuição uniforme do afluente no fundo das câmaras,
O fluxo hidráulico é ascendente e na subida passa através, esse afluente passa por um leito de lodo biológico. No contato da camada que possui uma alta atividade metabólica anaeróbia, os sólidos suspensos vão ficando retidos, e aí ocorrem as reações bioquímicas nos sólidos solúveis. O líquido ele vai continuar a subir e vai ser colhido na calha de coleta superior do efluente do reator. Então, permite o desenvolvimento de uma grande quantidade de flocos e grânulos de alta densidade e de alta resistência mecânica. Então, a própria matéria orgânica retida, ela vai começar a fazer uma atividade metabólica. Então, inicialmente, faz uma seleção da biomassa. Então, vão criando camadas de lodo. As mais finas, elas tendem, as mais densas, e elas vão tender a ficar no fundo, e as mais leves, elas vão ser arrastadas para fora. Na parte superior do reator, vai ser necessária a instalação de um separador trifásico, de gases, líquidos e sólidos. Separar todas essas três fases, então garantir que a retenção e o retorno do lodo para formar a biomassa, liberar ao mesmo tempo o biogás e deixar sair o líquido, não levando essas partículas. Podem apresentar problemas com relação aos maus odores, exigir a implantação de um programa de monitoramento com frequência, devem ser observados e desobstruídos diariamente. O lodo retirado não requer tratamento adicional para estabilização. Esse problema de mau odor geralmente é proveniente da formação do gás sulfídrico, que pode ocorrer eventualmente no esgoto, e tendo em vista que não é tampado esses reatores, então esses gases vão ser liberados para a atmosfera. Então, o dimensionamento dos reatores UASB, os critérios normalmente utilizados são a carga hidráulica volumétrica, ou então o tempo de detenção hidráulica por dia, então, ou a carga hidráulica ou o tempo de detenção, um é inverso do outro. A carga orgânica volumétrica e a carga biológica de lodo. E existe uma relação entre a velocidade de subida, a altura do reator, a velocidade de subida, a altura do reator e o tempo de detenção hidráulica. Então, tendo em vista essas relações, nós conseguimos fazer o dimensionamento, determinar qual é a área da seção transversal do reator. Então, a eficiência dos reatores UASB, elas são afetadas de forma significativa pelo tempo de detenção hidráulica. Então, nós temos aqui uma tabela que relaciona a temperatura do esgoto. Quanto maior a temperatura, também maior a eficiência, não tão altas, mas enfim, temperaturas adequadas para promover a decomposição da matéria orgânica. E quanto maior o tempo de detenção hidráulico, maior vai ser a eficiência do tratamento. E aqui também uma tabela de valores recomendados para as velocidades superficiais nos reatores. Então, nós temos aqui uma imagem, um esquema dos reatores UASB. A vazão afluente, ela chega e é distribuída uniformemente. O fluxo ele é ascensional, então é de baixo para cima. Aqui nós temos a manta de lodo em verde escuro, um colchão de lodo, que formam os grânulos. E na parte acima, nós temos aí essa água afluente. Essa água efluente que vai ser coletada nas canaletas de coleta. O reator ele é um tratamento secundário, mas ele deve ser procedido de pós-tratamento. Então, ele deve essa água que sai
dos reatores anaeróbios, ela deve ainda passar por um pós-tratamento. Então, ela vai ser, né, vai ser de sequência. Passa pela grade, pelo desarenador, são retidas as partículas maiores, passa pelos medidores de vazão e chega no reator, que é um tratamento secundário, embora ele possa ser aplicado diretamente sem tratamento primário, previamente. E aí, nele, o lodo estabilizado, ele vai ser tratado, seco, para a disposição final, e a água efluente, ela vai para um pós-tratamento.